Lucas, capítulo 5, no versículo 10. Diz assim: E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha aqui para mim, por favor, preste muita atenção aqui. Há muitas pessoas que elas querem ser abençoadas, elas querem vitórias, elas querem respostas de Deus, mas elas não querem se comprometer com Deus. Sabe aquele filho que ele não se importa com o pai, aquele filho que não é presente, aquele filho que não se importa, que ele não é capaz, muitas vezes, de pegar um telefone e fazer uma ligação e perguntar: pai, como é que o senhor está? O senhor está bem de saúde? O senhor está precisando de alguma coisa? É aquele filho que não se importa com o pai. Diferente dos outros irmãos, que são presentes, que ajudam, que estão ali, que se colocam à disposição. Só que quando o pai adoece, quando o pai ele adoece, esse filho não se preocupa, esse filho não visita, esse filho não quer saber. Mas quando o pai falece, ele é o primeiro a correr e querer discutir sobre os direitos que ele tem. É o primeiro a correr em busca da herança. Ele quer sair na frente. Ele quer sair em busca da herança. Você vê, por exemplo, que hoje está na moda agora. Esse negócio está na moda. Do pai deserdar o filho, tirar o filho do testamento. Você vê acontecer isso muito entre as celebridades, os famosos, as pessoas que têm uma condição financeira diferenciada. Você vê isso acontecer. Muitas vezes, tirar um dos filhos do testamento. Dizer assim: olha, esse daqui eu não quero. Esse daqui eu estou tirando do testamento. Esse aqui eu não vou deixar nada para ele. Você vê que hoje está na moda. Agora, tem pessoas que fazem a mesma coisa com Deus. Elas querem os direitos, elas querem a herança, elas querem a posse, elas querem a bênção, mas elas não querem ter ligação nenhuma com o abençoador. Elas não querem ter um compromisso com Deus. Elas não querem compromisso com o abençoador. Elas querem as bênçãos de Deus, mas sem se comprometerem com aquele que as abençoa. E Deus não age assim. Você precisa entender que quando Deus abençoa alguém, até na bênção que Deus nos dá, há um propósito. O propósito de Deus, quando abençoa alguém, é que aquela pessoa, ela se entregue a Ele, que ela tenha uma aliança, que ela tenha um compromisso com Deus, que ela tenha uma aliança com Deus, que ela ame a Deus. Deus quer que ela ande com Ele. Esse é o propósito. Deus não nos abençoa sem um propósito. Você vê que Jesus, ele já estava cercando a Pedro. Ele queria a Pedro. Ele já estava cercando Pedro. Ele queria Pedro como um dos seus discípulos.
Ele já estava ali, cercando Pedro, avistando Pedro, observando Pedro de longe. E quando Jesus, ele abençoa Pedro, Pedro trabalhou a noite toda e não apanhou nada. Trabalhou a noite toda, não apanhou nada. E um detalhe, Pedro era um exímio pescador. Pedro não era amador. Pedro não pescava por hobby. Pedro não estava pescando porque ele era um aventureiro. Não, Pedro, ele trabalhava com a pesca, ele era um pescador profissional. Era o ganha-pão dele, era de onde ele tirava o sustento dele. Só que naquele dia Pedro não apanhou nada. Quando nós olhamos para essa situação, nós aprendemos. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida e que dão errado. Nem tudo que dá errado é o diabo. Nem tudo que dá errado na nossa vida é o diabo. Nem tudo que dá errado na nossa vida é falta de competência, é falta de habilidade, é falta de esforço. Por exemplo, tem pessoas que elas são capazes, elas são inteligentes, elas se esforçam, elas trabalham, elas são dedicadas, mas nada do que essas pessoas fazem dão certo. E muitas vezes elas se questionam, meu Deus, mas por que para mim tudo dá errado? Por que tudo que eu faço não dá certo? Por que a minha vida é tão amarrada? Por que a minha vida está toda travada? Por que as coisas para mim não fluem? Eu vou dizer uma coisa para você aqui, tem coisas que elas não acontecem com permissão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe que Ele vai alcançar você na necessidade, como alcançou a mim, como alcançou muitas pessoas aqui. Tem pessoas aqui agora que sabem disso, que você chegou a Deus no momento mais necessitado da sua vida. Você chegou a Deus doente, você chegou a Deus com depressão, você chegou a Deus com desejo de suicídio, você chegou a Deus com problema de vício, você chegou a Deus com casamento destruído, separado, você chegou a Deus com seu filho com problemas, você chegou a Deus porque você estava passando dificuldade financeira, estava desempregado, perdeu a empresa, faliu, quebrou. Você chegou a Deus no momento mais difícil da sua vida. Você estava necessitado. Então, a necessidade fez com que você se lembrasse de Deus. A necessidade, ela trouxe ao seu coração sensibilidade. Você se tornou mais sensível. Você se tornou uma pessoa mais sensível ao convite. Você se tornou uma pessoa mais sensível ao ser convidada para vir a Deus. Então, na necessidade, a pessoa ela está mais sensível. Na necessidade, a pessoa ela se torna mais humilde. O orgulho dela é quebrado. Então, Jesus, querendo a Pedro, Jesus esperou o momento e a hora certa. Às vezes a pessoa, por que ele trabalhou a noite toda e não apanhou nada? De repente aquilo tudo foi até permissão de Deus. Ele trabalhou a noite toda e não apanhou nada. E não porque fosse um mau pescador. Não, tudo deu errado. E Pedro estava voltando para casa de mãos vazias, lavando as redes. E Jesus aparece e dá uma ordem para ele e para os seus companheiros voltarem para o mar e lançarem a rede do lado direito do barco. Agora com uma direção. Jesus aponta uma direção. E quando eles lançam a rede sobre a palavra de Jesus,
eles têm uma pesca maravilhosa. Jesus, ele não fez algo comum. Jesus, ele não fez algo natural. Ele fez algo sobrenatural. Ele fez algo que era fora do comum, que um pescador comum, natural, não tinha condições de alcançar aquilo. Foi uma pesca maravilhosa, foi algo sobrenatural, foi algo fora do comum. Mas por quê? Porque Jesus queria a atenção de Pedro. Jesus queria a atenção dele. Não que Jesus estivesse preocupado com a pesca, não. Mas Jesus queria a atenção de Pedro. E a única maneira de Pedro dar a ele atenção era diante de uma necessidade e de um grande milagre. Quer dizer, tinha que juntar as duas coisas, uma necessidade com um milagre. Então Jesus opera aquele milagre e ele ganha a atenção de Pedro. De maneira que Pedro, diante daquilo, Pedro ficou tão maravilhado que Pedro disse para Jesus: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus fez aquilo porque ele já estava em busca de Pedro. Ele já estava à procura de Pedro. Então, se você olhar, você vai perceber as bênçãos de Deus na vida de uma pessoa, ela tem um propósito. Deus, ele se preocupa com a sua necessidade, claro. Poxa, você não se alegra quando você olha para o seu filho e o seu filho está realizado? Pai, eu passei na faculdade. Pai, comprei meu carro novo. Pai, minha esposa está grávida, eu vou ser pai. Pai, olha, eu passei naquele concurso. Você fica feliz com a realização de um filho. Deus também. Deus tem alegria, Deus tem prazer em te abençoar. Mas o propósito de Deus é trazer você para Ele, é que você seja dele, é que você busque a Ele, é que você tema a Ele, que você passe a andar com Ele, porque senão nós vamos fazer como aqueles leprosos. Jesus curou 10. Quantos voltou para agradecer? Apenas um. Para aquele houve salvação, para os outros não. Porque a única preocupação deles eram ser curados. A preocupação deles era só ser curado. Era a única coisa que eles queriam, era cura. Eles não queriam mais do que isso. E é por isso que você vê muitas pessoas que não são abençoadas, porque a única coisa que elas querem é o quê? É a bênção. É a única coisa que elas querem. E Deus sabe disso. Deus as conhece. Deus sabe que a única coisa que elas querem é ser curada. A única coisa que elas querem é prosperar. A única coisa que elas querem é ser abençoadas. Mas elas não querem compromisso. Elas não querem. E o propósito de Deus em nos abençoar é nos trazer para Ele. A preocupação de Deus, a preocupação de Jesus é a alma do ser humano. A preocupação é a eternidade. Você vê que se você olhar para o ministério de Jesus, todas as curas que Ele realizou, todos os milagres, porque Ele fez maravilhas, Ele fez sinais, Ele fez prodígios, mas todo o milagre tinha um propósito, porque Ele sabia que se não houvesse sinais, aquelas pessoas não iam crer. Mas o propósito era ganhar a atenção deles para pregar o reino para eles.
Jesus não estava preocupado com as coisas da terra, Jesus estava preocupado com as coisas do alto. Jesus falava do reino, Jesus falava do que é eterno. A preocupação de Jesus era com a eternidade, não era com agora. Você vê que quando ele cura aquele cego que estava na aldeia, ele tira o cego para fora da aldeia, cura o cego, e quando o cego já está curado, Jesus disse para ele assim: olha, não volte para lá, para que não te suceda coisa pior. Feche os teus olhos aí, por favor. Feche os olhos, por gentileza. Você acha que tem alguma coisa mais terrível do que não poder enxergar? Abra os olhos, por favor. Olha a sensação de não enxergar. Você já fez aquele exame? Fiz o exame. De vista. Você coloca pinga nos olhos, o colírio. Meu amigo, você não enxerga o quê? Nada. Ainda bem que a minha esposa estava comigo. Foi terrível. Eu já fiz isso, claro, várias vezes, mas a primeira experiência foi uma coisa aterrorizante, porque passou alguns minutos, eu não consegui enxergar mais nada. É uma sensação horrível. Quem já fez esse exame? Faz assim. Já fez? Não é uma sensação horrível? É uma sensação horrorosa. Agora você imagina uma pessoa não enxergar. Só que Jesus disse para ele: olha, não volte para lá, para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que ser cego? Tem alguma coisa pior do que a pessoa ser cega, do que a pessoa não poder enxergar? Tem. É a pessoa perder a sua alma. Porque tem cego que enxerga, e tem gente que vê, mas está cego espiritualmente. Jesus falou: não volte para lá, para que não te suceda algo pior. Jesus estava falando dos perigos que aquela aldeia, os perigos que aquela aldeia trazia para a alma do rapaz que foi curado. Porque ali, naquela aldeia, tinha coisas que não agradavam a Deus. Aconteciam coisas ali que Deus não aprovava. Por isso que Jesus disse para ele: não volta para lá, porque se você voltar para lá, você vai perder a sua alma, você vai perder a coisa mais sagrada que você tem, que é a sua alma, que é a sua alma. Você vai perder a eternidade. Não volte para lá. Então olha o propósito de Jesus. Jesus poderia ter curado ele lá na aldeia e ter deixado ele lá mesmo. Mas por que Jesus tira ele para fora da aldeia e cura ele e diz: não volta para lá? Que a intenção de Jesus em curá-lo não era só restaurar a visão física dele, mas era restaurar a visão espiritual. Era fazer ele entender a importância da alma dele. É isso que você tem que entender. Ser abençoado é bom? É. Ser curado é bom? É. Prosperar é bom? É. Ter as bênçãos de Deus é bom? É. Mas só isso é muito pouco. É muito pouco. Uma certa feita, um homem disse: tenho em depósito muitos bens para muitos anos. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ampliar os meus celeiros. Eu vou prosperar ainda mais. Aquele homem estava preocupado com a quantidade de bens, com o acúmulo das suas posses, preocupado com as coisas
terrenais. A preocupação dele era esse mundo. Não que você não possa prosperar, não que você não possa crescer, não que você não possa usufruir das bênçãos de Deus. Não, você pode. Você tem o direito de buscar essas bênçãos, de pedir por elas, de orar por elas. Você pode orar para ser curado, você pode orar para ter um casamento abençoado, você pode orar para prosperar, você pode orar pela libertação de um filho, você pode pedir as bênçãos de Deus, mas cuidado para que a sua vida não se resuma apenas a isso. Porque a resposta de Jesus aquele homem foi essa. Lucas capítulo 12, versículo 20. Ele diz: mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, você está falando tanto de ampliar os teus celeiros, de prosperar, de construir outros maiores e de adquirir mais e mais riquezas, mas e a tua alma? Para onde ela vai? A tua alma. Você está cuidando da sua alma. Diga assim: quando a alma vai bem, tudo vai bem. Quando a alma vai mal, tudo vai mal. Cuide da alma, cuide da tua vida com Deus. As bênçãos de Deus, elas são uma consequência de atitudes de fé e da graça de Deus que nos alcança. Amém? Só que olhe sempre para a tua salvação. Como Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não pode estar apenas nesse mundo, porque tudo passa. A nossa vida vai se esvaindo, ela vai saindo pelos nossos dedos. Ela vai escapando entre os nossos dedos. A nossa vida vai se esvaindo. A cada dia que passa, você vai envelhecendo. A vida passa como um conto que se conta. A vida passa rápido. E nós temos que olhar para aquilo que é eterno. Você vê que a preocupação de Jesus era trazer Pedro para ele. Era fazer de Pedro um pescador de homens, de almas. Você vê quantas pessoas poderiam estar usando aquilo que Deus deu a ela para o reino. Quantas pessoas poderiam estar florescendo aonde Deus as plantou. Quantas pessoas poderiam estar contribuindo mais para o reino, usando o que Deus fez para alcançar outras pessoas. Você tem pessoas que Deus curou ela da depressão. Até hoje, ela nunca contou o testemunho dela para ninguém com depressão. Tem gente que Deus tirou ela do vício, mas até hoje ela não ganhou nenhum viciado para Jesus. Você vê que tem gente que era pobre, miserável, hoje Deus abençoou, se tornou um grande empresário, mas não fala de Jesus para ninguém, não ajuda ninguém, quer dizer, não ajuda a obra, não ajuda ninguém, não fala de Jesus para ninguém. Tem gente que Deus abençoou ela, e hoje ela tem o prazer de falar para os funcionários, de dar o testemunho dela. Não que ela obrigue ninguém, não que ela imponha aos funcionários essa condição, que o funcionário tem que ser de Deus, tem que ser cristão. Não é isso. Mas ela não deixa de dar o testemunho para eles. Ela não deixa de falar para eles de onde Deus tirou elas e aonde Deus colocou elas. Por isso que tem grandes empresários ganhando muitas almas para Jesus. Ganhando muita gente. Você vê, por exemplo, jogadores de futebol,
artistas, políticos. Deus, ele vai plantar os dele, assim como o diabo planta o joio no meio do trigo, porque o diabo tem joio espalhado por tudo quanto é canto. É na igreja, é na política, é nas escolas, em tudo quanto é canto. Em tudo quanto é canto tem o joio. Só que Deus também quer plantar os trigos. Floresça onde Deus te plantou. Às vezes você está aqui agora, Deus plantou você no hospital. Você de repente trabalha no hospital, você é uma médica, é um médico, um doutor. De repente você é um recepcionista do hospital, um enfermeiro, uma enfermeira. De repente você trabalha na área de conservação e limpeza do hospital. Você tem acesso aos pacientes. Às vezes Deus te plantou ali para você levar a semente do Evangelho, para você levar a divina semente, para você levar a palavra. E muitas vezes você se cala. Deus precisa de pessoas. Às vezes Deus faz pessoas ricas, mas não é simplesmente pelo prazer de torná-las ricas. Não, mas para que essas pessoas, uma vez ricas, elas tenham acesso aos ricos. Porque é muito mais fácil um rico evangelizar um rico do que o pobre evangelizar o rico. Por quais razões, pastor? Por questões de acesso. Às vezes você não vai ter acesso, o mesmo acesso que uma pessoa financeiramente tem condições. Você não vai ter acesso, você não vai conseguir nem acessar ela. Por exemplo, se você olhar o presidente, por exemplo, do país, quem é mais fácil acessar ele? Os deputados? Os governadores ou eu e você? Quem é mais fácil? Os governadores, os deputados, os políticos, as pessoas que estão ali, que Deus plantou ali com esse propósito. E é isso que nós temos que entender. O problema é que muitas vezes Deus nos tira de lugares e nos leva para lugares altos, altas posições. Só que quando nós chegamos lá, nós não entendemos o propósito de Deus. Nós achamos que Deus nos colocou ali simplesmente porque nós merecemos. Nós perdemos o senso de propósito. Nós nos esquecemos do porquê que Deus nos plantou ali. Deus me abençoou ali para que eu fosse um representante dele ali. Nunca se esqueça. E não se esqueça disso. O mesmo Deus que levanta, também abate. O mesmo Deus que dá, também o que? Tira. O mesmo Deus que exalta, também humilha. Cuidado. Cuidado, não se esqueça de Deus. Principalmente quando você estiver diante das bênçãos dele na sua vida. Não se esqueça de Deus. Se lembre que há um propósito em Deus ter te abençoado. Deus te curou para você ser cura para outras pessoas. Deus te prosperou para você ser bênção na vida de outras pessoas. Deus te levantou para você levantar outras pessoas. Deus te fortaleceu para você fortalecer outras pessoas. Não se esqueça disso. Tem pessoas que era para ser mais influente no reino. Pessoas que eram para fazer muito mais para Deus. Mas elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em serem abençoadas. E é por isso que você vê muita gente que já era para estar onde? Lá na frente. Mas elas estão caminhando com dificuldade. Há trancos e barrancos. Há trancos e barrancos. Você quer ser abençoado? Quem quer? Faz assim. Você quer ser muito abençoado?
Entenda o propósito de Deus quando Ele te abençoa. Aprenda a florescer onde Ele te plantou. Porque para ganhar almas, você não precisa ser pastor, ser obreiro. Nada disso. Ganhar alma não é uma obrigação do pastor, uma obrigação do obreiro, do líder. Ganhar almas, levar o evangelho é um dever de todos nós. Todo salvo que se preza, ele quer salvar os outros. Amém? Pedro, numa certa feita, ele perguntou assim para Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, ou seja, com lutas. Diga assim: tem vitória, mas tem luta. Tem bênçãos, mas tem perseguições. No século futuro, a vida eterna. Ou seja, Pedro pergunta: Senhor, eis que tudo deixamos e seguimos. O que vai ser de nós? Nós deixamos tudo por amor ao Senhor. Nós estamos aqui nessa missão evangelística. Nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos casa para trás. E Jesus fala, olha, vocês vão receber 100 vezes mais nessa vida. E no futuro, a vida eterna. Amém? A pessoa que entende as bênçãos de Deus, ela entende o propósito de ser abençoada, ela entende que ela é abençoada para servir a Deus, Deus abençoa ela mais e mais. Amém? E no futuro, ainda há salvação para ela. Olha que maravilha, você ser abençoado no presente e também no futuro. O que adianta você ter toda a riqueza, todo o dinheiro, todo o talento do mundo? Você sabia que as bênçãos que Deus nos dá e os talentos que Deus nos deu para servir a Ele, Ele vai cobrar isso de nós. Por exemplo, se você olhar, você vai ver que muitas das celebridades, artistas, que hoje cantam, que hoje ficam aí em cima dos palcos da vida, rebolando, enfim, vamos entrar em detalhes, né? Que você já sabe. Mas talvez o que você não sabe é que muitas dessas meninas, desses jovens, desses rapazes, eles começaram cedo na igreja. Começaram cantando no louvor da igreja, cantando. Deus deu um talento para a pessoa adorar quem? A Deus. Ela pegou o talento que Deus deu, e foi fazer, sabe o quê? Conquistar o mundo. Deus deu talento para ela adorar a Deus, para ele adorar a Deus. Ele pegou esse talento e diz assim: quer saber de uma coisa? Eu vou ganhar o mundo, eu vou ganhar fama, eu vou ganhar dinheiro com esse talento. Se perdeu. Cuidado, tem gente que ela é tão miserável, ela é tão pobre, tão vazia, que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro. A única coisa que ela tem é dinheiro.
mas há um vazio na alma, um vazio de Deus. E eu não estou aqui julgando ninguém, não, de maneira nenhuma. Mas o que eu estou dizendo é uma triste realidade. Muitas dessas pessoas trocaram o que é eterno pelo passageiro. Muitas dessas pessoas trocaram o céu pelo mundo. Muitas dessas pessoas trocaram a bênção pela maldição. Elas trocaram. Elas trocaram. E um dia, elas vão estar diante de Deus. E Deus vai cobrar os talentos que Ele deu para elas. Dizendo, o que você fez com os talentos que eu te dei? Você fez o que em prol do reino? O que você fez em prol da vontade de Deus? A pessoa quis ganhar o mundo inteiro e perdeu a própria alma dela. Queira ser abençoado, deseje isso, busque por isso, mas jamais tire a salvação, Deus, do primeiro lugar da tua vida. Não perca a tua salvação de vista. Amém? Nós vamos participar da Santa Ceia. Fique em pé, por favor.